Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você está aqui pela primeira vez, este é um canal que tem como pretensão refletir sobre alguns textos da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria e uma honra enorme para nós tê-los aqui para juntos meditarmos e refletirmos acerca das mensagens de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se é a sua primeira vez, não se esqueça de inscrever. Aos amigos que já nos acompanham, por gentileza, não deixem de dar o seu like e curtir e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que vocês acreditam que vai ser útil compartilhar esse vídeo de reflexão acerca da palavra do nosso Deus. Estamos refletindo acerca dos textos, de alguns textos, para resgatarmos alguns princípios, alguns fundamentos do cristianismo. No último vídeo nós falamos sobre o poder de Jesus Cristo em perdoar os nossos pecados, e o vídeo de hoje eu gostaria de trazer reflexão sobre o mesmo tema. Contudo, o texto que nós iremos utilizar para a reflexão da palavra do nosso Deus no vídeo de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, verso 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, aconteceu num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Queridos amigos, antes de refletirmos sobre esse texto, gostaria de lhes convidar para fazermos uma oração por iluminação desse texto que acabamos de ler. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos por mais esse dia, pelo dom da vida e pelo privilégio, Senhor, de meditarmos e refletirmos acerca da tua palavra. Venha nos iluminar, venha nos instruir, venha nos inspirar para que toda reflexão que venhamos fazer aqui sobre esse texto seja para a tua glória e seja a tua vontade sobre as nossas vidas. Lhe pedimos essas bênçãos e lhe agradecemos, pois cremos na vitória em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém. Gostaria de começar a nossa reflexão chamando a atenção sobre a autoridade de Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus aqui no finalzinho do verso 17 que e o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder estava e está sobre Jesus Cristo. Lá
no livro do profeta Isaías, capítulo 9, no verso 6, eu vou ler o verso 6 e o verso 7, diz assim as Sagradas Escrituras: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, voltando aqui para o nosso texto principal que acabamos de ler, o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder está sobre Jesus Cristo. E no livro do profeta Isaías, nós vimos que o poder e o governo está sobre os seus ombros. E não é qualquer governo, é um governo de juízo e justiça. Eu quis fazer essa pequena reflexão antes de irmos para o tema principal que nós queremos explanar com esse vídeo, para refutar com vocês aquela ideia de que o governo deste mundo está nas mãos do maligno. O governo do povo de Deus, o governo daqueles que creem em Deus, daqueles que creem em Jesus Cristo, não está nas mãos do maligno. Está sobre as mãos do Mestre Jesus Cristo, do nosso querido Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O governo está sobre os seus ombros. A autoridade está em Jesus Cristo. Amém? Essa era a primeira reflexão que eu gostaria de fazer sobre esse texto que nós acabamos de ler, porque está bem aqui no princípio. Então, destaque para o poder do Senhor estava com ele para curar. E ao analisarmos esse texto, nós vamos ver que não somente o poder estava sobre Jesus Cristo para curar. Jesus Cristo não tem somente o poder de curar enfermidades, mas Jesus Cristo tem o poder para perdoar os pecados. Nós, como religiosos, não devemos cair no erro dos religiosos daquela época. Acabamos de ver aqui, né? E o texto fala sobre os fariseus e sobre os escribas, os mestres da lei, os escribas e sobre os fariseus, que segundo Joséfo, naquela época eram cerca de 6 mil fariseus. E eram pessoas, segundo Joséfo nos relata, piedosas. Mas a ênfase de algum deles, ou talvez da maioria deles, estavam em tabus e em rituais. E isso tornava alguns intolerantes em relação aos outros, ou até mesmo os colocavam em oposição ao mestre. Eles eram, na verdade, a principal oposição aos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós, como igreja, temos de tomar cuidado para que o nosso excesso de zelo em tabus e em rituais não nos tornem também intolerantes. E não somente intolerantes, mas também para que não nos faça tornar pessoas incompatíveis com a mensagem do Evangelho, com a mensagem de Cristo e com o próprio Cristo Jesus. E voltando aqui para o nosso tema, nós vemos aqui o relato de um homem paralítico que é levado até o mestre para que o mestre pudesse curá-lo. E a fé era tanta daqueles homens, e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito
por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. E Jesus, vendo aquilo e aquela fé, disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Jesus Cristo tem poder para perdoar os nossos pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais difícil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Jesus Cristo tem o poder do Senhor para curar, mas não somente para curar chagas ou doenças físicas, mas Jesus Cristo tem o poder para curar doenças espirituais. E eu gostaria de refletir com vocês que a morte, segundo as Sagradas Escrituras, é introduzida ao mundo por conta do pecado. A consequência do pecado é a morte. E Jesus Cristo aqui ele já estava dizendo, já estava introduzindo a verdade do cristianismo, que ele tem o poder de curar fisicamente e nos curar espiritualmente, porque o pecado não tinha poder sobre Jesus Cristo e não tem poder sobre Jesus Cristo. A morte não tem influência e nem poder sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo sim tem o poder sobre o pecado e sobre a morte. O governo está sobre os seus ombros. E quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele consuma essa verdade, vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo o maligno. Jesus Cristo é soberano e triunfante para governar a igreja, para governar o povo de Deus. E não somente para governar, mas para mudar as nossas vidas poderosamente, a fim de tirar de nós a influência que o pecado exercia ou que ainda exerce sobre a humanidade. Jesus Cristo tem o poder para perdoar os nossos pecados. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Algumas enfermidades podem ser de origem então somente físicas, mas outras são espirituais. Mas eu não quero aqui criar discussão sobre esse fato, mas é sobre o fato de que a maior doença, a maior enfermidade, que é o pecado, não tem autoridade sobre Jesus Cristo e sobre aqueles que estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo tem poder para perdoar os nossos pecados. Por isso podemos ter a esperança e podemos crer num amanhã melhor, não somente para nós, mas para todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador de suas vidas. Mediante essa palavra, você que está nos escutando e que porventura ainda não tem aceitado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não deixe de fazê-lo. Não estou lhe dizendo ou pedindo, indagando para que você se torne um religioso, mas estou lhe convidando a aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, para que o pecado e a morte não tenha mais poder sobre você também. Amém? Essa era a reflexão que eu gostaria de fazer com
com vocês acerca desse tema. Então, com esse vídeo estamos encerrando o assunto que começamos no vídeo passado e agora concluindo que de fato Jesus Cristo tem o poder para perdoar pecados. Que Deus possa continuar falando aos seus corações e que o Santo Espírito de Deus possa continuar trabalhando em nossas vidas para que sejamos cada vez mais, cada dia mais, homens e mulheres segundo o coração de Jesus Cristo. Muito obrigado e até a próxima. Não se esqueça, curta o nosso vídeo. Se você chegou até aqui, não deixe de curtir e também de compartilhar com seus amigos esse pequeno vídeo, essa pequena reflexão acerca dos fundamentos do cristianismo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.